Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso canal. Aqui nós procuramos tratar de forma bem simples sobre o tema holding familiar. Se você chegou até aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente. Bom, hoje nós vamos tratar sobre pessoas casadas no regime de comunhão universal de bens na holding familiar. O artigo 977 do Código Civil Brasileiro diz o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham sido casados no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens. Veja bem, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, até o ano de 1977, normalmente as pessoas se casavam no regime de comunhão de bens. Eram raríssimos os casos de pessoas que escolhiam outro regime de bens ao se casarem. Via de regra, automaticamente as pessoas se casavam no regime de comunhão de bens. Com a lei do divórcio de 1977, este regime de bens padrão deu lugar ao regime parcial de bens. Então, a partir de 1977, o regime padrão deixa de ser o da comunhão de bens e passa a ser o regime parcial de bens. Este regime de comunhão de bens é o mesmo regime que hoje é chamado de regime de comunhão universal de bens. Que regime de casamento é este? O regime de comunhão universal de bens é aquele que todos os bens do casal são partilhados, sejam os bens particulares, ou seja, aqueles adquiridos anterior ao casamento, ou os bens comuns, aqueles adquiridos na constância do casamento. Divide-se absolutamente tudo na partilha, a não ser que algum bem seja gravado com a cláusula de incomunicabilidade. Mas este é um assunto para ser tratado em outro vídeo. Pois bem, a grande questão aqui é que, pela leitura do artigo 977 do Código Civil, pessoas casadas no regime de comunhão universal de bens não podem ser sócios. Se não podem ser sócios, como constituir, então, um sistema de holding para essas pessoas casadas nesse regime? O que fazer, então? Como resolver essa questão? Se a maioria das pessoas que se interessam por constituir um sistema de holding são casadas no regime de comunhão universal de bens, como resolver? Simples. A dica é que na hora de constituir a empresa, você coloque essa empresa em nome de apenas um dos cônjuges, colocando o outro como anuente. Além de colocar o outro cônjuge como anuente, na hora da elaboração do contrato social da empresa, você vai nomear este cônjuge anuente como administrador também, com os mesmos poderes do outro administrador. Desse modo, serão administradores da holding em conjunto. Ou seja, se a empresa foi criada no nome do marido, por exemplo, este marido não pode vender nenhum bem sem a concordância da esposa. Você vai, inclusive, deixar registrado no contrato social que para vender algum bem será necessária a autorização em conjunto de ambos os cônjuges. Fazendo assim, você garante que, na prática, os dois sejam administradores da holding com idênticos poderes, mesmo não sendo sócios. Na verdade, eles não vão poder ser sócios durante uma semana, duas, um mês no máximo, que é o tempo de criação da empresa. Por quê? Porque depois de criada a empresa, as cotas dessa empresa vão ser doadas para os filhos. E a partir de então, são os filhos que passam a ser sócios. A partir da doação das cotas, os filhos passam a ser os sócios da holding e não os pais. Os pais serão os administradores permanentes e usufrutuários. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!